Há momentos em que a alma cansa, mas não é um cansaço leve, é aquele cansaço que é carregado de revolta, de desânimo, de uma sensação silenciosa de injustiça. E nesses momentos surge o impulso de largar tudo, como se abandonar o dever fosse, de algum modo, um alívio legítimo. Mas a realidade ela não se dissolve com o nosso estado de espírito. A vida ela continua, as responsabilidades permanecem e o chamado ele não se cala. E existe em nós uma limitação real, nós somos frágeis, oscilantes, pequenos. E essa limitação, por si só, ela não é uma falha moral, ela é uma condição humana. O problema começa quando, diante dela, a gente deixa de lutar. E quando usamos o cansaço como justificativa para a nossa omissão. Quando aquilo que era apenas limite se transforma em recusa. Aí, nesse ponto, a gente já não está mais falando de fraqueza, mas de negligência. Não é mais um tropeço, é escolha. E há uma diferença essencial entre cair no combate e abandonar o campo de batalha. Aquele que cai tentando ainda está orientado ao bem. E aquele que se retira deliberadamente, que escolhe não cumprir o que lhe cabe, entra já em outro terreno da omissão consciente, o da irresponsabilidade assumida. E é aqui que entra a ideia de obediência. Ela se torna incômoda para muitos. Porque a gente foi habituado a confundi-la com submissão, com perda de liberdade, com anulação de si. Mas obedecer, no sentido mais profundo, não é isso. Obedecer é responder à realidade. É reconhecer que há algo que nos foi confiado, tarefas, vínculos, deveres, e que não cabe a outro cumprir senão a nós mesmos. Cada pessoa, independentemente de qualquer circunstância, carrega consigo um conjunto de responsabilidades. Algumas nascem das escolhas feitas, outras simplesmente são impostas pela nossa própria vida, mas todas exigem resposta. E é na fidelidade a essa resposta que se constrói a maturidade. Não se alcança grandeza evitando o peso do dever, não se amadurece fugindo daquilo que nos cabe. A verdadeira potência da vida humana não está em fazer apenas o que se quer, mas em sustentar aquilo que deve ser feito. Inclusive quando não há vontade, quando não há ânimo, quando tudo parece pesado. E, curiosamente, é aí que nasce a verdadeira liberdade, porque quem cumpre o dever não está preso, está orientado. Não age por impulso, nem por capricho, mas por decisão. Já aquele que vive entregue aos próprios desejos, que rejeita o dever em nome do prazer ou da facilidade, não é livre, é escravo. Escravo dos próprios impulsos, das próprias inclinações, daquilo que muda a cada instante. A limitação, quando vivida dentro da luta, ela é acolhida. Existe misericórdia para quem tenta, para quem insiste, para quem não desiste, mesmo sendo pequeno. Então, muitas vezes, é justamente nessa perseverança imperfeita que o bem encontra espaço para surgir, às vezes até no último momento. Mas quando há recusa deliberada, quando há escolha consciente de não fazer o que deve ser feito, não há terreno para que o bem floresça. Não por falta de misericórdia, mas por ausência de correspondência. É como se tudo estivesse dado e ainda assim fosse rejeitado. Então, o mundo ele pode permanecer injusto, e de fato, muitas vezes ele é. Mas isso não altera o essencial. Cada um tem um papel, cada um tem um chamado, cada um tem algo que precisa ser feito e que ninguém mais pode fazer. Então, que mal há em obedecer? Que mal há em assumir o próprio lugar na realidade e responder a ele com responsabilidade? Então, talvez o incômodo ele esteja no orgulho, na recusa em aceitar que não somos centro absoluto, que não estamos aqui apenas para seguir vontades, mas para cumprir um sentido. Porque, no fim, a pergunta que permanece, inevitável e incômoda, se nem o básico, o próprio dever, é sustentado, que tipo de pessoa nós estamos nos tornando?